Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Com este enquadramento ótimo aqui que eu fiz, estou aqui para falar sobre a afirmação de que Deus não faz acepção de pessoas. De fato, ele não faz. Só que no meio chamado evangélico, que tem de tudo ali, tem muito joio no meio do trigo. E tem muita interpretação falsa, equivocada, herética, anátema. Essas interpretações, elas tomam como princípio uma, uma interpretação errada e esse princípio se irradia, criando várias ramificações e sustentando então outras interpretações que são tão ruins quanto a primeira. Então, ainda que a gente refute vários pontos dessa ramificação, ela está se alimentando de princípios originais, onde aquela pessoa com interpretação herética, ela volta para aquele princípio mais uma vez, para dizer, eu entendi isso aqui corretamente, então o outro que está errado. Então vamos lá. Caso exista alguém, e eu sei que existem pessoas que utilizam a interpretação dessa frase de que Deus não faz acepção de pessoas. Caso existam pessoas que utilizem isso de maneira equivocada, aqui está a refutação e aqui está também, principalmente, a explicação correta. Serei uma pessoa que vai explicar de maneira firme, sem concessões à heresia, mas não usarei um tom agressivo, tá bom? A intenção aqui não é ser agressivo, é ser mais pedagógico. Primeiro texto, Romanos 2,11, texto muito conhecido, muito usado por quem distorce o texto, que diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, Romanos 2, versículo 11. Romanos capítulo 2, versículo 11. Estou lendo na versão ARA. Qual é o ponto? Todo o texto, todo o texto, todo o texto. Ele não está isolado. Ele está conectado a um contexto. Vamos dizer que essa fita, essa ponta da fita é um texto a qual eu estou me referindo. Ela está totalmente conectada a todo um contexto, tá bom? Se você não leva em consideração o contexto, se você não leva em consideração o contexto e você usa somente uma partezinha do texto para fundamentar toda uma interpretação errada, então você não é um bom teólogo. Você passou longe disso. Você está beirando aí o analfabetismo funcional. Veja, a teologia, isso é básico. Você precisa levar em conta o contexto. Tá? Não é porque existem dois contextos parecidos, usando termos parecidos, que eles estão dizendo a mesma coisa. Eles podem até ser complementares. Eles podem até comungar de certas informações. Mas eles estão dentro de seus contextos específicos. Então, cada verdade analisa-se dentro de um contexto específico. Tá bom? Então vamos lá. Qual é o contexto desse texto que diz que para com Deus não há acepção de pessoas? Romanos 2,11. O contexto é: o apóstolo Paulo está mostrando que tanto os judeus quanto os gentios, todos estão debaixo do mesmo pecado, todos estão debaixo da mesma justiça de Deus. E então essa justiça ela é imparcial, ela não vai querer favorecer um lado ou outro. Todos estão debaixo do pecado. Então, a herança religiosa, a cultura religiosa, a herança da lei que os judeus têm não pesa na balança em favor deles. O juízo santo de Deus está sobre todos, todos. É esse o contexto que Paulo vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, tá certo? Deus não olha para status, Deus não olha para riqueza, que bom, para nós que não somos ricos. Deus não olha para a raça como uma raça superior à outra, com características de aparência superior. Que bom para nós que não somos tão belos. Deus não olha para tradições, essa tradição melhor do que essa, ou para as obras de alguém, para ter por ele um favoritismo debaixo do seu juízo. Não. Deus, ele é imparcial. Ele não considera mérito algum de nenhum ser humano para salvá-lo. A base da salvação é, então,
a graça soberana, jamais o esforço humano. Tá certo? Esse argumento de que Deus ele não faz acepção de pessoas, portanto todas as pessoas recebem igualmente a oferta da graça, é um argumento mais emocional, porque ele vai dizer que se não for assim, então Deus é injusto. Vê como é um argumento emocional? Você está querendo colocar, você está querendo moldar o Deus das Escrituras à sua interpretação e imagem e semelhança. Então você está distorcendo o que deveria acontecer. O erro nessa leitura, eu vou chamar de erro, mas isso é heresia, porque Paulo em Gálatas 1,8 vai dizer que ainda que eles, os apóstolos ou um anjo do céu, viesse pregar um evangelho diferente, fosse anátema. Então é impossível você imaginar que Deus mandou um anjo para ensinar um evangelho diferente do que Deus mandou o apóstolo. Então só tem um evangelho, o resto é anátema, o resto é falso, o resto é heresia. Tá? Então, só há uma interpretação correta das Escrituras, uma leitura correta. Então, alguns dizem, isso me refiro à leitura errada. A leitura errada diz o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas, então ele não pode escolher um e não escolher outro. Então ele era injusto. Essas pessoas vão chamar a graça de injustiça, né? Eles vão chamar a doutrina da eleição de injustiça. Mas eleição não é acepção de pessoas. Por quê? Porque Deus não escolhe com base em favoritismo. Deus não escolhe com base em nenhuma característica humana. Ele escolhe com base na sua livre vontade, no seu segundo o conselho da sua vontade, como diz Efésios 1:11. A oferta universal do evangelho não contradiz a escolha soberana de Deus. Deus não deve salvação a ninguém. O que ele dá por amor, ele não dá por obrigação, tá? Segundo texto, vamos analisar Efésios, capítulo 6, versículo 9, que diz: E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então veja o texto. Existem os senhores e existem os servos. E Paulo vai dizer que os senhores não devem ameaçar os servos. Aqui é ética, aqui é amor, aqui é uma cosmovisão onde Paulo está dizendo que o servo, mesmo que tenha um status inferior ao seu senhor, ambos são irmanados pela graça divina, porque eles têm um só Senhor. É isso que está dizendo aqui. Paulo está orientando aqueles senhores cristãos a tratarem seus servos com justiça e respeito, lembrando que ambos têm um Senhor maior do que ambos que está nos céus, e os chamou pela graça soberana. Portanto, se essa graça soberana os iguala diante de Deus, deve-se ter na prática um tratamento de irmãos para com os seus servos. Um tratamento mais humano, mais amoroso. Essa é a vontade de Deus, isso é cristianismo. Quando, por exemplo, um patrão não trata bem seu funcionário, ele está pecando diante de Deus. Portanto, há um Deus nos céus e ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai tratar melhor um rico do que trata o pobre. Deus é imparcial. Sua justiça ela é aplicada para todas as pessoas, independente de riqueza, independente de linhagem. Nosso entendimento, então, acerca desse texto, entendimento reformado acerca desse texto, é que a justiça de Deus deve ser observada e transformar a ética humana. Deus não se deixa corromper por aparência ou posição social. Ele julga todos com equidade, ricos e pobres, patrões e empregados, todos diante dele são igualmente responsáveis. Não existe barganhas com Deus, não existe. Não tem como você comprar Deus. Então, a leitura herética desse texto vai dizer que quando o texto diz que todos estão debaixo da mesma condição, então todos estão debaixo da mesma chance de salvação. E isso é tirar o texto do seu escopo. O texto está dizendo uma coisa de fato. E as pessoas querem usar esse texto para dizer uma coisa que o texto não está dizendo. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que todos têm a mesma chance de salvação. Então as pessoas, eles pegam um princípio, que é o que Deus não faz acepção de pessoas, tiram de seu contexto, tiram o texto do seu escopo e vão dizer, tá vendo aqui? Aqui está falando sobre eleição. Não está. O ponto aqui não é eleição, é a justiça social cristã. É a imparcialidade de Deus no trato com todos.
Isso não elimina em momento nenhum a sua soberania nas suas escolhas. Isso não coloca o homem como centro nas decisões. Isso não tira Deus como centro. Isso é usar é retirar o contexto para fazer heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Atos 10, 34 e 35, que é a conversão de Cornélio, né? Esse texto ele tem muitos detalhes que poderiam ser abordados aqui por mim para trazer maior luz ao texto. Mas eu vou tentar ser objetivo para que esse vídeo não alcance 2 horas de vídeo. O texto diz assim: então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O que foi que Pedro viu para dizer que reconheço? O que foi que a graça mostrou a Pedro para ele dizer assim, eu estou vendo agora que Deus não faz acepção de pessoas? O que era para Pedro Deus fazer acepção de pessoas? Tudo isso precisamos entender. Mas que em toda nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Qual é o contexto? Pedro está diante de Cornélio, um gentio, que está claramente alcançado pela graça. Deus está mostrando que aquele homem piedoso, alcançado pela graça, um gentio, é alvo do evangelho, é alvo da graça. Diferente da interpretação de muitos judeus, talvez do próprio Pedro, de que o evangelho era apenas para Israel. Deus está mostrando que o evangelho é para todas as nações. Portanto, Pedro, vendo isso, ele diz, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. O que é que isso significa aqui? É que aquele muro que separava a nação, os judeus e dos gentios é derrubado. Deus então fará para si um povo de todas as nações, conforme ele quiser. Qual é o entendimento reformado? É que o foco é que Deus está chamando um povo de todas as nações, não apenas de Israel. Aquele que o teme é alguém em quem Deus já começou a operar pela graça. Esse temor, então, é fruto e não causa da aceitação divina. O erro da leitura herética desses textos, mais uma vez, um texto sobre Deus não fazer acepção de pessoas, é achar que o texto com relação a Cornélio, que todo aquele que o teme faz o bem, é aceitável, isso talvez ensinasse salvação pelas obras. E não é o que o texto está dizendo. Isso não só contradiz esse texto, quando bem interpretado, mas contradiz todas as escrituras. O temor do Senhor só pode nascer do novo coração que é dado por ele mesmo. Leia Ezequiel 36, 26. Leia Efésios 2. Leia o livro de Romanos, capítulo 11. Não é o homem, leia Romanos 9. Não é o homem que se apresenta aceitável e então Deus o aceita. É Deus quem transforma o homem aceitável pelo sangue de Jesus. Vamos ao texto de Tiago 2, capítulo do 1 ao 9. Diz assim, eu vou ler só do 1 ao 4, é o suficiente. Mas o texto inteiro é Tiago 2, do 1 ao 9. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajos preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, e atentardes para o que traz os trajos preciosos, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí, em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés. Porventura, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes, tomados de perversos pensamentos? Aqui está falando da falsa piedade, aqui está falando daquela falsa humildade. Ah, eu sou um crente piedoso, humilde, mas trato o rico diferente do pobre, né? Fecha a cara para o pobre e fica se abrindo para o rico, né? É assim, não é assim não? Não acontece isso não nas nossas igrejas? Passa um pano monstro, passa um pano bem passado para a pessoa que faz escândalo a nível de cidade. Mas para o irmão mais simples, vem com a pedrada. Se puder, né? Desse jeito. Isso eu chamo de falsa humildade e falsa piedade. Tem demais, né? Mas qual é o contexto? O contexto aqui é que Tiago está repreendendo todos os crentes que tratam os ricos com mais honra do que os pobres nas reuniões da igreja. Já vi demais isso acontecer. O pastor, que para mim é um falso profeta, isso a qual estou me referindo,
disciplinou um menino porque foi jogar bola. Mas um membro da sua igreja cometendo clara idolatria, sustentando vários eventos idólatras, várias festas ímpias. Aconteceu o quê? A pessoa era rica. Aconteceu o quê? Nada. Nada. É assim. Tiago repreende os crentes que tratam os ricos com mais honra do que os pobres nas reuniões da igreja. Isso contradiz o espírito do evangelho, isso contradiz o espírito divino. Nosso entendimento é que a igreja deve refletir o caráter de Deus. Ela não deve se guiar por aparência. A acepção aqui de pessoas, ela é então social, ela é ética, ela não é soteriológica. Essa acepção desse texto não fala de salvação, fala de que Deus chama ricos e pobres para a salvação e ambos devem ser tratados com igual dignidade. O erro da leitura herética aqui, nesse texto, acha que esse texto é uma prova de que Deus trata todos da mesma forma em todas as esferas, inclusive na salvação. É mais uma vez um argumento emotivo, é tirar o texto de seu contexto, é confundir um amor ético com um decreto eterno de salvação. Deus ama a todos com graça comum, mas salva com a graça especial somente os que Ele mesmo chamou e justificou. 1 Pedro 1,17 diz assim: ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação. Qual é o contexto? Aqui nós vemos Pedro encorajando os crentes a viverem em santidade, a viverem de maneira reverente, a fugirem dos seus pecados, lembrando que o Deus a quem chamamos de Pai é um juiz justo e imparcial mesmo com seus filhos. Esse versículo afirma que Deus julga com justiça perfeita, com base nas evidências da fé. As evidências da fé são boas obras. As boas obras não salvam, mas elas testificam se a fé é viva ou morta. Como Tiago 2,17, nós vamos ver esse princípio. O justo viverá pela fé, e essa fé produz frutos visíveis. E o erro herético nessa interpretação desse texto é dizer que Deus julga cada um segundo suas obras, segundo suas decisões, segundo suas determinações. Como se isso significasse que as obras salvam. Isso é perversão do Evangelho. A justificação é pela fé somente. Mas o julgamento revela a verdade dessa fé. Os hereges, no geral, que distorcem esse texto, insistem que as obras elas são um critério meritório em algum nível. Nem que seja num nível de decisão mais simples. Isso é, na prática, negar a cruz de Cristo, negar as próprias afirmações de Cristo, quando ele diz que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Quando ele diz que nenhum dos que estão na sua mão serão jogados fora. Quando ele diz que assim como ele é um com o Pai, e o Pai é um com ele, que ele se tornará um com aqueles que Deus o deu. De maneira que não é possível desconectar a pessoa de Deus. E aqueles hereges dizem que é sim. Portanto, eles estão criando um outro evangelho, um evangelho adúltero, um evangelho que nega a cruz de Cristo, um evangelho que não é apostólico. Paulo vai dizer que se um anjo do céu vier fazer uma presepada dessa, o que é impossível, que seja anátema. Anátema. Aí você pode dizer, Bruno, que fala grosseiro, você está sendo grosso. Não gosto. Eu estou sendo normal. Eu só estou falando a verdade. A conclusão. Veja. O que significa que Deus não faz acepção de pessoas? Significa 3 coisas principais. Primeiro, de que Deus não se impressiona com aparência, classe social ou obras humanas. Segundo, que Deus não julga como os homens julgam. Terceiro, que Deus não limita seu chamado a um povo ou cultura apenas. Também significa mais 3 coisas. Primeiro, que Deus salva quem Ele quer pela graça, não é por mérito, nunca foi. Desde antes da fundação do mundo, antes de nascer, os seus critérios eternos
e misteriosos. Afirmamos ainda que Deus opera o temor no coração do eleito. E esse eleito, ele decide-se por Cristo. Por quê? Porque antes Deus deu a ele vida, pois ele estava morto em seus delitos e pecados. Afirmamos ainda que Deus julga as obras como reflexo da fé verdadeira, não como moeda de troca. A interpretação herética, que transforma o texto de que Deus não faz acepção de pessoas, eles transformam isso em Deus dá a todos chances iguais porque ele é justo, parte de uma premissa falsa, a de que Deus deve algo aos homens e de que a justiça de Deus o impede de escolher quem ele quiser para a salvação. Deus não está debaixo do tribunal de nenhum humano herege. Deus é absolutamente soberano, justo e amoroso. Sua justiça se manifestou na cruz, onde Cristo morreu, não por todos sem exceção, mas como diz João 6, do 37 ao 39, por todos os que o Pai lhe deu. Quem são os salvos? Onde eles estão? Todos? Não sabemos. Mas sabemos que, ao pregar o Evangelho em algum momento, pois o crer vem pelo ouvir, eles responderão positivamente, pois terão passado por um milagre, terão saído da morte para a vida, se tornarão, então, finalmente, filhos, porque assim foram feitos para ser. Falar isso não é arrogância, é reverência ao texto revelado. Falar com firmeza acerca de heresias e hereges não é falta de amor. É amor pela verdade. Aí eu lhe pergunto, você ama a verdade? Ou você ama mais fazer politicagem com outras pessoas? O amor pela verdade é amor pela glória de Deus. A Escritura diz, compre a verdade não à venda. Portanto, em nome do Senhor, rogo, peço a Ele que Ele nos abençoe, todos vocês e a mim também, que estou trazendo essa reflexão e essa explicação acerca de textos sobre Deus não fazer acepção de pessoas. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê graça, que Ele continue nos dando entendimento e saúde e sabedoria. Amém. Deus te abençoe.